adoro! O menino chegou, né, Marcelo? Parece Pois que é, demora muito, menino. Segunda live deste canal maravilhoso, Construindo com Taticelo. O canal onde a gente vai mostrar pra você esta jornada, hein? Esta jornada de muito suor, de muitas alegrias, de muitos perrengues, certo? E se você assistiu a primeira live, sabe do que eu tô falando, né? Nós compramos um terreno bonito de frente pro lago, cheio de jacaré, menino, e nós vamos construir. Na verdade, nós vamos tentar, né, menino? Porque vocês sabem que construção não é uma coisa fácil. E aí a gente decidiu fazer um formatão diferente aí, que é fazer umas lives, porque a gente bate um papo com vocês, certo? Quem veio do canal, no nosso canal Web TV Brasileira, são os Web TVzeiros. Você que tá chegando por causa do nicho de construção e tal, seja muito bem-vindo também. Então a gente, nesta caminhada, vai dividir por temas, porque a gente explica tudo direito, Marcelo. Tem que explicar. Faz ao vivo, que é já pergunta, nós já responde. Já pergunta, nós já responde. Você só esqueceu de uma coisa. Do quê? De avisar o povo novo que a gente é mó gente boa. Verdade, você que é novo mesmo, você não sabe ainda, mas a gente é mó gente boa, certo? Então se você caiu de paraquedas nesta live, faz favor de deixar seu like, já comentar, compartilhar. Você é uma pessoa que nasceu para comprar, pronto, ou para construir? Eu não sabia até uns meses atrás, Marcelo. Nem eu, velho. Eu não sabia, vou te dizer, viu? Mas eu quero saber de você. Você já passou por isso? Se você não passou, se você já tomou essa decisão, se você pretende tomar essa decisão na sua vida. Então agora o que a gente vai fazer é contar a nossa parte, a nossa história, os nossos objetivos e por que a gente decidiu construir e não comprar pronto, tá? Certo? Então você que já tá ao vivo com a gente, já vai deixando seu like. Parabéns, Taticelo, muito obrigada. Hoje é nosso aniversário de casamento. Verdade. Parabéns, Marcelo, te amo, viu? 23, né, gata? 23 anos de casados, delícia, menino. né? Falando em jornada, hein, Marcelo? Jornadão essa, hein? Tá merda, filho. Puta que pariu. Bom, então é isso. Na live de hoje, a gente vai falar pra vocês por que a gente decidiu construir e não comprar pronto, tá? Primeiro, não existe certo ou errado. Eu não tô certa porque eu decidi construir, nem tô errada porque não decidi comprar pronto e vice-versa. Não tem certo ou tem errado. É o que vale pra você, o que você tá buscando na sua cabecinha. Não tem nem opção certa nem errada, nem opção perfeita. Porque as duas, ó... Tem tudo pra dar merda. Verdade. Vamos ser sinceros, Marcelo? As duas têm tudo pra dar merda e nós vamos falar aqui o porquê. E não importa que a gente tá nos Estados Unidos e você no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, porque normalmente a burocracia, os perrengues são parecidos. Pois é, porque já tá no nome, né? Burocracia. Marcelo, são parecidos, perrengue tudo, os problemas são parecidos. Então eu acho que vai dar uma... A gente vai poder, você conta sua história daí, a gente conta daqui, certo? Então vamos para os prós e contras dessa decisão que pra gente pareceu muito óbvia, clara, de construir, né? A gente fez, na verdade, uma rápida pesquisa. A gente primeiro colocou no papel os nossos objetivos. O que a gente quer? Quem acompanha o canal há mais tempo, membros do clubinho da Web TV Brasileira, sabem que a gente sempre falou que a gente, se pudesse escolher, a gente não teria vizinhos. A gente moraria no meio do mato. Que delícia. Não é gostoso, Eu Marcelo? acho, ó, maravilha. Tem gente que não, tem gente que gosta de morar no burburinho. Sim, Por isso que a gente fala, depende dos seus objetivos. Então, primeiro de tudo, eu acho que você tem que listar os seus objetivos. Seja no papel, na sua cabeça. Se eu pudesse escolher, o que eu faria? Eu moraria no meio do mato. Quando eu falo no meio do mato, não é assim, afastado de tudo, off-grid, que a gente fala aqui, tipo, tem que pegar um barco. Não. Pegar não. É morar... Afastado da cidade. Afastado da cidade, com os vizinhos um pouquinho mais longe. São tudo. Isso, sem aquele vizinho, o cachorro do vizinho latindo e você escutando. Pois é, se você botar uma música alta, tem que ficar pensando, pô, será que eu vou incomodar meu vizinho? Marcelo. Pelo menos os que têm noção pensam assim, né? Quem não tem, não, né? É verdade. Eu e Marcelo, mais eu do que o Marcelo, sempre tive isso na minha cabeça. Depois que a gente vai ficando mais velho, nós vai ficando um negócio mais estranho, né? Mas eu sempre não queria os vizinhos. Eu não queria os vizinhos. Mas tem gente que ama vizinho, tá? Você que ama vizinho, coloca aí. Gente, eu amo vizinho, eu bato na porta do meu vizinho pra pedir a xícara de açúcar, conheço os vizinhos tudo. Aqui Marcelo conhece. Marcelo é uma pessoa friendly. Eu conheço, na verdade, 2. Quer dizer, o da 2 frente? e meio.
É, o da frente do lado de cá e metade Porque do o lado lado de de cá cá. é um filho da mãe, que o cachorro vem cagar no meu quintal. Pois é, aquele que a gente abre a janela tem que ver a pessoa ali. Aquele que a gente abre a janela, vê a pessoa e uma fecha maravilha, ela, pra não ver mais, É. certo? Então, primeiro de tudo, a gente não queria ter vizinho próximo, certo? Objetivos nossos aí na nossa cabeça. Segundo, se você não quer vizinho é porque você quer o quê? Privacidade. Uma Importante. coisa chamada privacidade, certo? Ah, eu Boa. saí pelada no quintal. É? Ah, sei lá, né, Marcelo? Que da hora. É da hora. Eu gostei da ideia. Outra coisa que nós queríamos, espaço, mais espaço de backyard mesmo, de lote, né? De terreno. A É, pra gente você queria poder soltar o cachorrinho, É, o cachorrinho mais poder ir espaço. ali. É. Né? isso. A gente queria tudo isso, mas dinheiro que é bom, tava faltando. O orçamento baixo. Né? Pra Quem caramba. se identifica? Eu quero tudo, mas eu não tô com dinheiro, meu orçamento é baixo. Olha então, aqui, ó. ah, Thalita Godoy. Se Fala. o vizinho fosse bom, não existiria muro. verdade, menina. Mas aqui não tem muro. E aqui a gente bota cerca, só que o filho da mãe que me alugou isso aqui não deixou botar uma cerca. Eu falei, eu pago do meu bolso, tio, a cerca pra botar, pra deixar meus cachorrinhos lá fora. Não. Não. Você acredita, Olha, o menina? Jefferson e a Maristela falou, moro nessa casa há 1 ano. E não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Você tá igual eu, Jefferson, viu? Nem conheço meus vizinhos, disse Juliana. Marcelo, eu me sinto muito melhor. Tá vendo? Então. Porque você às vezes vê. eu acho eu muito Pô, antissocial. nossa, é isso que eu ia falar. Às vezes eu me acho e falo, nossa, Tatiana, você é um ser humano deprimente, viu? Um ser humano merda. Merda, um ser humano merda, É. Marcelo. Muito obrigada. Mas aí eu vejo que eu não estou sozinha. Bota pra eu ver, pra eu não ficar Aí, ó. triste, Marcelo. Nem sei a cara do meu vizinho. Olha o Ai, que João maravilhoso. Meus vizinhos aqui são tudo fofoqueiro. João Ricardo. É o vizinho, é, João Ricardo? É o Já vizinho, Tem é. certeza que é o É. vizinho, João Ricardo? Hã? Tatiana querendo dar um rolê pela dona, disse Emily. Menina, Você já viu, Emily? pensou? Que Olha delícia. só. Você não precisar fechar as janelas para andar o quê? De calcinha em casa. Se eu deixo a minha janela aberta, a senhora ali, minha vizinha, vai me ver pelada, Marcelo. Não dá, entendeu? Pois é, né, gata? No meio da tarde, tu tem que make sure que tá tudo fechado pros vizinhos não ver. Entendeu? Então era basicamente esses os nossos objetivos. Então a gente tinha, primeira opção, comprar uma casa pronta. Né? Essa é a opção que a gente fala, vamos comprar uma casa quando a gente puder. Porque tem isso, né, Marcelo? Quando a gente puder, vamos comprar uma casa. A primeira opção é comprar uma casa pronta. Olha só. Olha aí. Que casa pronta. Bonita casa, vai, Marcelo? Bonita. Tem um terreno bom aí e tal, Tem. não sei o quê. Tem uma cerquinha ali do lado Tem pra uma dividir cerquinha, do vizinho. não é tão pegadinho, tem umas árvores ali, uma casa pronta, certo? É, não é ué. uma casa nova. Dá pra ver que não é uma casa nova, mas é uma casa pronta. Você já vê já pela cor do telhado, né? Exatamente. Tá vendo que tá mais escurinho ali, filho? Pois é. Então, essa é a primeira opção. Casa pronta. Desvantagens. Vamos para as desvantagens primeiro, que a gente joga as merda primeiro, depois nós dá uma soprada, certo? Mano, tu compra uma casa pronta, obviamente, tu pode ir colocando aí, tá? Se eu esquecer alguma coisa. Tu sempre quer mudar alguma coisa na casa. Sempre, né, filho? A casa pronta, ó, vamos supor, essa casa maravilhosa, olha que teto lindo, Marcelo, tem até Pois um é, negócio ali, não é uma churrasqueira não, chama o que isso? Sei lá, é lareira. Lareira, Marcelo, chama lareira, tá? O que eu já mudaria nessa casa? Arranco esse carpete. Pois é. Ninguém merece carpete alheio, certo? Verdade, é. Eu já arrancava esse carpete, eu queria mudar esses tijolinhos aí que tá meio estranho, tá meio... Eu gostei da lareira, mas não... Lareira tá da hora. Gostei do teto também do madeirado, né? Assim que chama. Vou ter que- Madeirado. Isso, com madeirado tudo. Agora, esse pisozinho aqui, essas lajotas aqui, arrancava também, Marcelo. Esse carpete também. Então, assim, você sempre vai querer mudar algo na casa pronta que você comprou. Casa pronta mais antiga. Não tô falando casa nova, construção nova, não. Mais antiga, certo? Então, você tem que o quê? Gastar com reforma. Alguma coisa. alguma É o coisa banheiro vai, né? que tá feio, Pois é a é. cozinha que não tá É a legal. pintura que não tá É legal, a você vai é. olhar, vai falar, pô, tá Certo. com cheiro aqui, Certo. vamos pintar que vai Isso. melhorar, trocar o Isso, carpete. isso. Um refresh. Isso, Marcelo. E aí, se a casa for bem mais velha, aqui a gente Aí. tem uma coisa que eles fazem inspeção da casa pra ver se tem alguma merda grande. Se tem alguma merda grande, o cara pode ver antes e você pode pedir aí um desconto no valor da casa pra você ou pular poder... fora, né? Ou tu pula fora. Mas aqui tem uma inspeção. Vocês podem me dizer se aí no Brasil também tem. Uma inspeção mesmo, assim, de coisa. Se o teto, o telhado tá bom ou tá com vazamento. De tudo. Encanamento. Tudo que vocês imaginam. Ar-condicionado, né? Então tem a inspeção. Mas mesmo assim, Marcelo, casa mais antiga, quando tu começa, principalmente aqui na Flórida, a quebrar as paredes, tu começa a ver as merda. Certo? Abriu.
começa a ver as merdas. Então você pode descobrir problemas aí que estavam escondidos, que às vezes nem apareceram na tal da inspeção do cara que você pagou para ir lá fazer antes de você comprar. Então você pode gastar mais do que o planejado. Porque às vezes tu compra uma casa mais antiga, mas tu tem um dinheirinho para reformar. Pois é. Certo? E a casa tá numa área legal, que tu curte. Não, isso tudo obviamente. Mas tu tem um dinheirinho ali para fazer a reforma, mas às vezes você vai acabar gastando mais porque você encontra umas merda lá no meio do caminho, certo? Nessa casa aí que eu botei, que achei bonita, Marcelo, achei bonita, eu gosto de um teto assim. Não, essa não, a outra, por dentro mesmo. Por dentro. Eu gosto de um teto assim, bonito, achei bonita, Marcelo. Acho que aí é bem cosmético mesmo, era só carpete mesmo, trocar para alguma outra coisa, não outro carpete. Pela foto sim, né? Pela foto, tá bem cosmético, e aquilo ali é o quê? Uma cozinha? Ali ou é só um bar? Não sei. Que é um bar. Aí parece. Trocar, obviamente, Lá, as luzes e tal da casa e blá blá blá, certo? Agora, se você não for reformar a casa, se você não achar esses problemas logo nessa primeira reforma, você fala, não, eu vou entrar com a casa assim, não tem dinheiro para reformar, vai assim mesmo. Aí conforme já cai pra dentro, conforme eu for Passo passando, velho aí? eu vou arrumando, certo? Mas aí até quanto tempo vai passar até esses grandes problemas começarem? Tipo, vou ter que trocar o teto da casa, telhado. Telhado, A hora que começar a pingar, né? Então, tipo assim, começou a chover, você já vai saber se tá pingando ou não. Pingou, tu pode até fazer um reparo, né, Marcelo? Mas na maioria das vezes já fez o reparo do reparo do reparo, tu tem que trocar o teto todo, certo? Embaçada. Agora, você tem a opção também de comprar a casa já reformada. A casa é antiga, bem antiga, mas já deram um tapa na casa, já deram uma reformada. É o tal do flip que eles fazem aqui. É o tal da maquiagem. Eu acho perigoso. Então, aqui tá cheio de programa assim. No Brasil também tem, né? Que tanto aí dos brasileiros quanto que os levam daqui pra lá. Sempre tem. O cara pega uma casa cagada, arruma ela e te vende pelo preço justo porque a casa está arrumada, certo? Só que às vezes está arrumada, mas não é do jeito que você quer, Marcelo. E aí tu vai arrumar em cima do que já foi arrumado, que tu já pagou o preço. Sem falar que pode acontecer que a hora que o cara abriu, ele viu um negócio ali e falou, vamos dar um tapa aqui só pra vender. Na maioria das vezes, gente, o que a gente vê aqui é uma maquiagem, bem maquiagem, não é maquiagem tipo Boca Rosa não, que você chora e ela nem escorre. É umas maquiagens ruins. É um reboco ruim, né? Os caras escondem os problemas. Esse é o grande problema do povo que faz o flip nas casas aqui. Não todos, obviamente, tem gente bastante séria que faz direitinho. Vai na prefeitura, pega o permit, mas a maioria só dá um tapa. Ainda mais casa aqui, que é tudo na madeira, no plywood, no como chama aquele negócio? No drywall, né? O cara dá uma pintada, dá uma maquiada, troca um carpete lá, pronto, tá bonitinho, com cheiro de novo, você cai. É o cheiro de novo, Entendeu? Então aí você tem que tomar cuidado, porque tu, além de estar pagando o preço full da casa, porque o cara já reformou, tu pode estar pagando full, mas ter esses mesmos problemas que eu te falei, só que não apareceram por causa da maquiagem que deram na casa, né? A casa maquiada, falou aqui, exatamente, a Assunção. Exatamente. Aqui é o que mais tem, porque as paredes aqui não é de bloco não, gente, aqui dentro, igual no Brasil, os tijolos. Mas no Brasil agora já tem muito drywall também. Tem muito drywall, Marcelo? Eu acho que as casas menino? novas assim, acho que já tá menino, não começando, pode. né? Menino, vocês escutam tudo do quarto do lado? Tem bastante já. Entendi. Os hotéis mais novos Nós lá, escuta tudo drywall. O povo do lado. E outra coisa da casa já pronta, Marcelo, às vezes o layout da casa não funciona muito para você. Você sempre precisa, mas eu preciso, sei lá, da cozinha maior, do quarto maior, da sala maior. E se eu tivesse não sei o que maior, não sei o que menor? Então você acaba se adaptando, certo? Qual seria a segunda opção de já comprar pronto? Comprar o que tem bastante, principalmente nessa área nossa, seria comprar para construir em condomínio já planejado. Vamos supor, essa foto que o Marcelo jogou, isso aí tudo verdinho que vocês estão vendo, vai tudo se tornar casa, certo? Cada uma no seu terreninho ali, uma do ladinho da outra. Então, todo esse espaço verde, tudo isso vai ser casinha, 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 casinha. Então, você tem essa opção também de comprar para construir num condomínio desses aí já planejado, tá? E aí, você, obviamente, foge das surpresas da reforma, certo? Ué.
Você até pode escolher o layout, porque eles têm várias casas, né, diferentes aí. Vamos supor, essa casa tem 2 andares, tem casa com andar só, tem casa maior, tem casa menor, mas são aqueles layouts ali, você não foge daquilo, você não pode normalmente mudar nada. Tu não pode, mas eu queria essa parede, eu queria aqui. Não pode. Não dá, já tá tudo certo, Tá já tudo tá no certo. projeto, né? Por causa que já tirou permit. Como chama permit no Brasil, Marcelo? É permissão. Já tirou tudo. Ai, fugiu o nome, gente. Tem um nome, né? Tem. Joga aí na fila pra gente. Então, assim, tu não pode mudar nada. Tu escolhe o layout das casas que eles têm, mas tu não muda nada, certo? Nada. Algumas construtoras até deixam você escolher os finishes. Eles têm uns negócios mais baratinho, tem mais ou menos, tem o mais carinho, até deixa. Mas tem umas que nem isso. Você já tá tudo pronto, tudo escolhido. Você tem que bater o olho e falar essa. Mas gostei. Tem umas que você não escolhe nada. Porque a do lado já nada. tem uma cor que não pode ser igual da sua. Então Exato. Uma série de detalhezinhos, né? Exato. Aí, Marcelo, uma outra coisa legal também. Licença chama no Brasil. Licença, muito obrigado. Licença. Então, tu não pode mudar nada, porque já tá com a licença tirada. Isso. Não Obrigado, pode Denise mudar Oliveira. nada. Muito obrigada, viu? Isso. Alvará também pode ser. Alvará, isso? pode ser, não sei. Então, aí, o bom de você comprar assim, nesse tipo de condomínio que está em desenvolvimento, né? Você escolhe o lote também. Além de escolher a casa, você pode escolher o lote. Fala, então eu quero aquele lote da esquina porque ele é maior. Se ele tiver disponível, se não foi vendido. Tem mais terreno naquele. Ou eu quero aquele ali. Não quero manutenção, vou pegar um menorzinho. Vou pegar um tem terreno a cerca menor. já colada ali. Isso. Agora, tem condomínio que você escolhe o lote, mas já está pré-determinada a casa que já vai naquele lote. Por quê? Porque aqui eles aprovam a casa de acordo com o tamanho do terreno. Então, num terreno maior, pode ser construída uma casa maior, de 2 andares e tal. Num terreno menor, às vezes é uma casa de 1 andar só e tal. Porque às vezes um é mais comprido, o outro aí vai de 2. Aí... Depende do jeito do terreno, do tamanho do terreno, certo? Mas você pode escolher o lote que você quiser. Algumas vezes a casa já está pré-determinada para esse lote, algumas vezes você escolhe a casa também, certo? Só que aí, Marcelo, o negócio é o seguinte, você paga o preço que vale, né? Você está pagando também o preço que vale aquela casa naquela hora. E você precisa esperar um tempo aí para valorizar, certo? Você paga aquele preço. Quando ela está construída, ela já valoriza? Depende, porque que nem na nossa área aqui é tanta coisa, mas tanta coisa construindo. Que nem bambu, filho. Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco para valorizar, entendeu? Porque é muita coisa. Pois é, mas aí quando terminar aqui, o do lado já tá fazendo, porque tem muita exato. terra aí. O cara fala, mano, eu vou comprar uma ali que o cara tá morando, eu vou pegar uma novinha ali do lado. Pois é. Então, assim, um contra desse aí também é você ter que esperar, certo? Para valorizar um pouquinho. Aí outras desvantagens aí do pronto e do construído no condomínio desse planejado, né? Normalmente tem uma associação de moradores. Se você mora num condomínio, seja ele com gate, com portão fechado ou aberto, normalmente tem uma associação de moradores. Então aí você tem uma taxa mensal. Tem que cair morrendo cascalho lá. Ou semestral, ou anual, ou trimestral, aí vai de cada associação, né? Já tem o guarda noturno, às vezes, né? Às vezes tu tem que pagar, não é isso? Isso, para pagar a área comum, né, que eles falam, né? E aí você acaba pagando a sua área. O que for da sua área e da sua casa é você que paga, mas a área comum você precisa pagar um valor aí. Fora que tem, além da desvantagem pra gente, né, casas pegadinhas. As casas pegadinhas pra gente é uma desvantagem foda, né? As casas umas iguais às outras. Mesma coisa também, certo? Agora, Marcelo, a falta de privacidade é uma coisa que, mano, aí não tem como não falar, né? Os vizinhos... vamos supor, essa aí que o Marcelo jogou. Um lote bom, vai, Marcelo? Tá bonito, tá um lote bom, bonito. O vizinho tá até ali do outro lado, certo? Não tá tão... tem um espaço ali pra chegar lá no de trás também. Pois não tá tão pegadinho. Mas não tem muro. Pois é, vocês viram que não tem cerca, não tem nada?
Porque tem condomínio que essas regrazinhas que a gente acha besteira, as regras da associação. Não, às vezes você quer botar uma cerca que você não pode. Por quê? Porque a associação não deixa. Ou quando você pode colocar, tem que ser da cor. Ou tem que ser tá aprovado Exatamente. por todo mundo ali, porque para não virar carnaval, né? Ou tem que ser do estilo, a cerca não pode ser fechada, tem que ser abertinha. Ou seja, a mesma coisa a cor da casa por fora. Você só cercou, mas você não tem privacidade porque a cerca é que nem uns portãozinhos assim. Então, ó, essa aí, casa bonita, grande, olha lá, até tem um espaço do vizinho do lado, mas provavelmente nesse condomínio não pode botar cerca, porque não tem ninguém com cerca, certo? Então, essas regras são boas, porque mantém a vizinhança mais bonita, sem, né, auê, sem putaria, todo mundo precisa cuidar da sua grama, precisa cuidar da parte de fora da sua casa para o condomínio não ficar uma grande bosta, os caras dão multa e tal. Mas tem algumas regras que se você não vê antes de comprar, você acaba caindo, porque aí você quer botar uma cerca e não pode. Então tem que ver tudo isso, tá? Então as regras, elas são vantagens e desvantagens, depende de como que você vê, né? E aí a gente estava procurando, quando a gente estava nessa coisa, né, vamos ver o que a gente vai fazer, a gente estava procurando essa melhor opção. Vamos comprar pronta, vamos comprar para construir nesses condomínios já, né, já em desenvolvimento. E aí a gente foi visitar um condomínio que estava na fase 1 de construção, que era o seguinte, eles estavam só construindo os lotes premium, que eram os lotes mais caros. Os melhores lotes. Os melhores lotes, eles construíram primeiro. Não tinha mais nada no condomínio, só esses primeiros lotes, certo? E aí a gente foi ver uma casa de frente para o lago. Tá? Que é essa casa aí, joga a casa aí, essa casa aí. Essa casa estava nesse estado de construção quando a gente foi ver. Essa casa é uma casa toda de madeira. Como é que você sabe? Porque tá vendo esse negócio verde? Esse negócio verde eles só colocam na madeira. É uma casa inteira de madeira, não é uma casa de bloco. É até uma construção nova, que tem um cabo de aço que puxa, estende a madeira, que vai no cimento, né? Tensiona, não sei o quê. É um jeito novo de construir. Aqui que se constrói com madeira há bastante tempo, obviamente, né? Mas essa com cabo de aço e blá, 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 o cara falou que era um jeito novo aí. Então, era essa casa que a gente tinha visto, que a gente foi ver, para ver se a gente gostava, certo? Era a maior que eles tinham no condomínio, certo? Nesse condomínio? Era a maior que eles tinham no condomínio. O condomínio não era de casas muito grandes, as casas não eram exageradíssimas, essa era a maior. Essa casa tinha 2.500 square feet, que a gente transformando Marcelo falou para eu transformar antes e eu esqueci. Pois é, falei para você colocar em metro Verdade, quadrado. Marcelo. Pega a calculadora no vamos lá. Vamos todo mundo. Isso. Square feet para metro quadrado. Boa. Para metro quadrado. 2.500 eu falei, né? 2.500. Então, 2.500 square feet para metro quadrado. Dá 232. Vamos arredondar para 233 metros quadrados, certo? Essa casa aí. 233 metros quadrados. O valor desta casa, com todos os finishes, $309 mil. Certo? Essa casinha aí prontinha. Pô, tá aqui a chave para você, $309 mil. Tem umas taxas, né, que você paga no final, mas dependendo, quando o condomínio é assim, você dá uma chorada, eles dão até um incentivo. Pois tem o tal do closing costs. Umas taxinhas lá, eles acabam... fechar a papelada toda. Você dá uma chorada, eles acabam... Quando é construtor assim, geralmente, acho que eles pagam. Eles resolve isso pra você. Vai resolvendo isso aí, tá? Mas assim, o valor da casa, $309 mil. Essa era uma das casas que já tinha tudo escolhido. Não podia escolher a cor da casa, a cor do carpete, a cor da cozinha, a cor do piso. Não podia escolher nada, já estava tudo escolhido. Por que eles fazem isso? Para ser rápido. Porque o povo, quando precisa escolher, demora, Marcelo. Pois e aí caga. Gostei daquela cor ali. Aí passa 2 semanas, o cara, não, vou mudar. Não vai ficar legal. Então, quando eles já vendem com tudo escolhido, eles tiram essa etapa e já tá aquilo ali. Você não tem que escolher nada. É esse pronto, foda-se. A gente entrega essa casa em 7 meses. Era o tempo, né, que demorava. Desse estágio que tava pra ela terminar, acho que ia demorar setembro, outubro, dezembro, uns 3, 4 meses. O povo já tá convertendo aqui o dólar pro real, né? Sim. Então, gente, esse é um problema que a gente vai ter, né? Se vocês assistiram a primeira live, a gente perguntou pra vocês querem que a gente fale de valores e tal? Vocês falaram que sim. Mas lembrando, gente, que o dólar tá quase 6, mas ele não esteve sempre assim. E a gente aqui ganha em dólar, né? Claro que sim, ficou 95. O povo querendo os valores, né? Então, assim, eu aconselho vocês
a não converterem. Vamos supor que uma casa de 309 mil dólares aqui custaria 309 mil reais para vocês, né? Porque aqui o valor da construção, mão de obra e tal é pago em dólar. Então, para construir uma casa dessa e para te vender, ela custaria 309 mil. No Brasil, vamos supor, 309 mil reais, entende? Eu sei que vocês querem converter para ver quanto sairia em real. E se você for comparar também, falar, nossa, mas aqui no Brasil com 309 mil não compra uma casa dessa. Também, sei, pode ser comparado jogando aqui, né? Eu não sei quanto custa a casa no Brasil, mas é isso. Então tava tudo pronto, certo? E aí tinha um monte de coisa que a gente precisava fazer na casa, mesmo ela estando nova e tal. Muito de coisa que pra já gente... tá já com... com o finish, com as paradinhas já em volta lá, ó. Com o siding em volta. Aliás, que essa aqui, ó. Essa aqui tem a janela lá no fundo, tá vendo? Essa aqui já não tem. Não é a mesma. É uma parecida, mas não é a mesma. Mas é no mesmo condomínio. Então já tá com o siren e tal. Tinha umas coisas que a gente precisava mudar na casa, que nem a saída pro backyard, pro quintal, não tinha nem um telhadinho. Um monte de coisa que a gente gostaria de mudar. Muitas regras a seguir, tal. A cerca que a gente podia colocar não ia ser uma cerca que dava privacidade. O lance do dock também, que só podia ser numa posição já pré-determinada, para não então, atrapalhar assim, nem o de cá e nem o de lá. A gente ia ter que mudar algumas coisas, nem tudo a gente poderia mudar do jeito que a gente gostaria e nem tudo poderia mudar. Porque assim, dentro da casa, apesar de ser uma casa grande, o layout dela, pra gente não funcionava direito. A gente ia ter que mudar em algumas coisas, fechar um negócio com a parede e tal. E a gente precisa de um layout que a gente possa trabalhar dentro da casa. Né? Principalmente porque a gente precisa montar o estúdio. Exatamente. E tal, e tem que ser um lugar quiet. E aí, a gente também não podia sair daqui, que é onde a gente está alugado, para uma casa que fosse pior. Não faz sentido. Não faz. Uma casa que, para o nosso trabalho... melhor ficar aqui. É melhor ficar aqui. Bom. Né? Melhor ficar aqui. Então, não podia. E aí, menino, a gente também ia ter que limpar aquela parte do lago, né? Essa parte do lago aí, ó. Porque eles limpam o terreno todo, te entrega com a graminha até essa parte. Dali pra lá do lago... É sua responsa. Cada dono que limpa, certo? Essa casa que nós passamos lá outro dia, né? E ninguém limpou, né? Nós vamos passar um vídeo. Calma que tem um vídeo para vocês verem, certo? Então, esses foram aí os contras pra gente, na nossa opinião, né? De comprar ou uma casa já pronta, mais antiga, ou uma casa já pronta, só que assim, pronta no sentido, a gente construiu ela, mas num condomínio que já estava em desenvolvimento, que não é a gente que escolhe as coisas, entendeu? Já tá tudo ali, você só paga para construir. E agora vamos pros prós, né, Marcelo? Chega de falar de coisa ruim. Quando você escolhe construir num condomínio desse, que já está projetado, está tudo pronto. O projeto já está pronto, né? Porque o condomínio todo está projetado. Né? Então, tá todos os permits ou alvará. Tá tudo determinado, né? Tá tudo já tirado. Você não precisa pagar arquiteto. O lote que você escolheu já está incluído no preço da casa, porque aí você pagou 309 mil, já com a casa, com o lote, com tudo, certo? O lote é seu. O lote não é alugado. Não é igual aquelas mobile home que você... que você vem e joga ela lá e fica pagando aluguel da terra, num terreno alugado. Não, é tudo seu, né? Outros prós, né? Tô falando dos prós, né, Marcelo? Sim. Água e luz já tá... Sabe quando a água e luz já estão conectados? Já tem a rede, já, tudo certinho, já rede de esgoto. Já está conectado. Já tá passando a luz ali bonitinho. Isso, água e luz já está conectado. Você não tem surpresa nenhuma você fechou o contrato. Na hora de construir. Fechou o contrato e começou a construir. Você não vai ter surpresa nenhuma. Porque já foi feito tudo, os testes, né? Os caras já sabem como é que é o solo ali e tal. O valor tá fechado, eles não vão te cobrar mais, que nem, tia, aumentou o piso. O piso aumentou, foda-se. A madeira subiu. Não, fechei meu contrato ali até construir. É isso que eu vou pagar, não vou pagar 1 centavo a mais, não importa, certo? É mais rápido do que você construir do jeito que a gente vai construir, muito mais rápido, né? A não ser que você compre uma casa nova, uma casa já construída, a obviamente Clara G que falou, não. meu sonho é construir cada pedacinho do meu jeito. Então, tá
Aí deve ser pra você. Tem gente, mas aí pra você não seria nem esse tipo de casa. Olha a Marisa aqui. Que já tá pronta assim, entendeu? Não construa antes de assistir Predadores. Ah, menina, too late, Marisa. Já foi, filha. Já foi, fia, viu? Aí, a gente precisa falar do construir do zero, sem condomínio, do jeito que a gente resolveu construir. Sem associação, sem o condomínio já projetado desse jeito. Sem esgoto. Pra você que chegou agora, ó, nós estamos falando aí desses perrengues e tudo. Parece simples, né? Mas não é. É um processo e a gente tem que pensar bastante. Como disse a moça, meu sonho é fazer assim. A outra falou, não, pra mim não dá. Então vai de cada um, como eu disse no começo, não tem certo, não tem errado. Às vezes você pode ter passado um perrengue que eu não vou passar, ou eu passar um perrengue que você não vai passar. Então, não tem certo, não tem errado, não tem o melhor, não tem o pior. Vai de acordo com... Fala, Marcelo. Consolo aqui pra você, da vovó Ângela. Eu moro, em uma vila residencial há 32 anos e nunca fui na casa de vizinho nenhum. Disse vovó Ângela. Porra, vovó Ângela, muito obrigada. Eu me sinto muito melhor. Me sinto muito melhor, viu? Tá certa, Tati? Tua casa vai ficar do jeito que vocês quiserem, disse Lid F. Será, Lid F? Será que vai mesmo? Olha aqui, então, olha que absurdo. Minha vizinha fez um muro para o marido dela não ficar me olhando de roupão. Mentira, Emily. Que isso, hein? Emily Camila. Não dá nem pra ver se ela é gata mesmo, porque ela não botou foto. Dá nada. Certo. Então a gente escolheu construir do zero, sem estar em condomínio aí com tudo pronto, certo? O nosso é do zero mesmo. Tem que começar a carpir primeiro, entendeu? Do zero, certo? Contras, são muitos contras. Gastar com terreno. Quando tem terreno que você compra que já tem todos os estudos prontos, tem terreno que não tem. Então, se não tiver, você tem que gastar com os estudos. Estudos de... topografia, um monte de coisa. Os estudos para você saber onde é que tá a linha certa do seu terreno, onde é que é o próximo terreno começa, termina. Todos os estudos, né? Estudo para saber se o solo é bom, se o solo é ruim, como é que vai ser a fundação da casa. Não tem. Estudo, no nosso caso, para saber aonde termina o lago, onde começa o lago, quanto que o lago sobe, quanto você tem para lá para construir. São vários estudos. A cidade, quanto determina, até quanto perto você pode chegar à construção. Então, assim, se você não tem os estudos, às vezes, eu já vi o Web TVzeiro falando que não sei aonde, os estudos tem que estar tudo pronto. Aqui não é assim. Aqui, o cara pode vender o terreno para você e você faz os estudos, entendeu? Olha aqui a Natália Chayane. Vocês estão certíssimos. Eu vivo na Espanha e não posso converter, jamais. É como se fosse o valor do real, gente. Exatamente, Natália. Porque você tem que ver o quanto foi gasto para construir essa casa aqui, é esse o valor. O quanto seria gasto para construir uma casa parecida no Brasil, é aquele valor. Se você for, esse é o pior erro de brasileiros que vêm morar aqui. Ficar morando aqui com a cabeça na conversão. Mano, você vai cagar. Você vai ficar que nem o dólar, oscilando, filho. Vai pirar o cabeção. Pois é. Então tá, aí você tem que gastar com tudo isso. Gastar com arquiteto, com os permits, tudo, né? Que é o alvará, como que foi a outra? Que é a licença. No nosso caso, que é uma área agricultural. Pois é, essa aqui é a outra pergunta do PCM Vicky. Isso. Vocês não acham perigoso ficar tão isolado? Mas será que a gente tá tão isolado assim? É que, mano, vocês vão ver a diferença dos condomínios esses que a gente mostrou pra vocês, pra onde a gente vai morar. Segura que hoje ainda tem vídeo, certo? Então a gente tem que gastar com arquiteto, permit. No nosso caso, que é uma área... Já estão perguntando se a internet é boa. Olha só. Será que é boa? Ou será que nós vamos ter que ir lá e nós vamos parar de trabalhar, menino? O que você acha? Aí o nosso que é um terreno agricultural, Marcelo, a gente tem que fazer sistema de esgoto. A gente tem que fazer o poço de água. Fossa, né? A fossa. A gente tem que fazer o poço de água, poço artesiano. A gente tem que pedir para ligar a energia. Então, assim, quando você constrói numa área assim agricultural, é muito mais difícil. Mas isso tudo eu já sabia, graças ao meu bom Deus. Inclusive, foi um dos prós e contras que eu falei, puta que pariu, ter que construir meu próprio poço, ter que construir meu próprio sistema de esgoto septic, que a gente chama aqui. Falei, que merda é essa? Aí tem que chamar os caras para vir limpar de tempos em tempos. Só que aí, gente, é aquilo, você bota na balança. Em lugar nenhum na cidade eu teria
o meu objetivo, que era não ter vizinho, estar afastado dos vizinhos, ter paz, ter privacidade. Na cidade, nesses condomínios já prontos, eu não teria isso, entendeu? Então, e se eu quero morar num lugar que eu tenha isso, provavelmente, eu vou ter que fazer poço, esgoto, tudo isso, certo? Olha aqui a Milena. Moro em prédio, sonho com uma casa sem vizinho. Eu também chego lá, casal. Enquanto isso, aprendo com vocês. Milena, vai chegar, Milena. Limpar o terreno. Vocês viram o Marcelo lá no Instagram? Pois Falando nisso, menina, você que não segue o Instagram nosso ainda, Construindo com Taticelo, tem coisa que tá lá que não tá aqui ainda, hein? Olha só. Olha que nascer do sol bonito, hein? Estável. Inclusive, nós temos aí um desafio, hein? Bater 100k nisso aí, antes do dia 18 de dezembro, pra gente sortear 40 camisetas da Web TV Brasileira, hein? Essas aí, ó. Então, você que não segue a gente ainda lá no Instagram, faz favor de seguir Construindo com Taticelo, tá? Pra gente bater essa meta aí e poder sortear pra vocês. Então, menino, limpar o terreno, Marcelo, vai lá no Instagram novo pra gente ver. Tô chegando. Isso, nesse que você tava mesmo. Eu sei, é que eu preciso fechar aqui. Tá. Vai lá embaixo, Marcelo. Você batendo o martelinho ali, olha. Isso. Olha aí. O terreno, olha como tá o terreno aí, certo? Vai na outra, Marcelo, do outro lado. Nessa aqui? Qualquer uma das duas. Pode ser naquela que... Essa. Isso. Olha, Marcelo, carpino o terreno. Olha só. Olha aí, tá com as ferramentas certas, hein, Marcelo? Tá com a ferramenta certa, hein? Vai lá assistir que isso ainda você não viu se você não segue nós no Instagram. Olha só como é que ficou. Menino. Que isso, hein? Que isso, Marcelo. Mano. Então ainda tem que carpir o terreno. Pagar olha como era. Olha como era, verdade, Marcelo. Tá, ou seja... Isso tudo demora muito, gente. E, obviamente, pode estourar o seu orçamento. Se você não tiver um grande plano. Porque planos são importantes. Ou seja, é muito contra, muito prós. Vamos ver se a gente acha alguma vantagem de escolher fazer assim do zero, Marcelo. Bom, eu escolho o design da minha casa, certo? Sim. Eu escolho o jeito que eu quero, eu tenho minhas inspirações, e aí eu falo, eu queria uma casa assim, beleza, vamos ver, vamos tentar, vamos fazer. Não é igual de todo mundo, porque aqui na Flórida, né, vocês viram, as casinhas são igual uma da outra, a gente não tem muita opção. Parecidinha, né? Mesmo quando a gente, olha essa, são dois condomínios totalmente diferentes, as casas são bem parecidas. Essa aqui é terra. Essa é mais terra, essa é tipo farmhouse, né, ranch que eles fazem. Essa aqui, ó. Então mais assim, colonial. Mas as casas nos condomínios, se o condomínio é fechado, provavelmente é uma bem parecida da outra. Você só vai ter casa que tá no condomínio, que uma não tem nada a ver com a outra, se você for milionário. Mas não é milionário, não é? Porque aqui o povo é considerado milionário quando é milionário. Rico, né, Marcelo? Aí você vê umas mansãozona no condomínio fechado, uma diferente da outra, tipo beleza? 30 milhões de dólares. Mas aí, menino, lembra daquele primeiro? O orçamento tá ruim? O orçamento não deixa, né? Então tá. Então aí, nessa aí, a gente vai escolher o design da casa, a gente pode escolher um terreno maior, porque como eu disse pra vocês, no condomínio já planejado, o terreninho é aquilo ali, você escolhe dentro daquilo ali, pronto. Pega aquela foto de cima de novo, Marcelo, dos lotezinhos já separado. Eu tenho essa. Não, a dos lotes. Que essa aí é o lote. Essa, tá vendo os lotezinhos separados? Então é isso aí. Tu escolhe dentro disso aí. O seu número tá aí, ó. Não tem maior que isso, certo? Olha o lago ali, ó. Você já escolhe ali seu número aí. Então, tem um tanque e um lago. Um laguinho maior, né? Uma lagoazinha. Então a gente pode escolher um terreno maior, a gente pode escolher não ter vizinho tão próximo, né? Tem muito mais privacidade. No nosso caso, a gente não tem associação de moradores, que é bom e ruim. É bom, porque você não tem gente cagando regra na sua cabeça, mas se você mora... Olha a Yara já. Quando vai ficar pronta? Quero ir no churrasco de inauguração. Yara, um beijo. Quando ficar pronta, eu vou chamar você pra fazer um appraisal lá, pra ver quanto ficou, hein? Boa! Tá bom, Yara? Você vai lá, bota o preço lá em cima, tá bom? Yara, um beijo pra você, viu? Vai demorar um pouquinho ainda, Yara. A gente avisa. Conceição esqueceu Esqueci a da live. Cheguei há pouco. As lives aqui são dia marcado. Sim, menino, dia marcadinho. A fila tava aberta.
Eu, hein? Então tá, a gente não vai ter associação, o que normalmente é bom, né? Porque mantém, mas lá, gente, é tão diferente dos condomínios que a gente tá acostumado na cidade, que se o meu vizinho, a casa dele tá um pouquinho mais assim, pra mim, foda-se, vocês vão ver o porquê, certo? Aí eu escolho os finishes, obviamente, né? Como fala finish, Marcelo? Acabamento da Acabamento casa, né? da casa. Também é onde joga o preço lá em cima, né? Pode jogar o preço da casa lá em cima, aí depende de quanto tu tem, né? E a casa depois de pronta, obviamente, assim que ela ficou pronta, ela vai valer mais do que eu gastei, certo? Sim. Que eu gastei tanto, ela depois de pronta, nós chama a Yara pra fazer... Boa, Yara. Ou quem trabalha com a Yara, que eu não sei se a Yara faz a appraisal. A Yara só vende, né, Marcelo? Só no churrasco. Só vende, aí tá. Aí vai uma mina pra fazer o bagulho. Manda o sujeito lá pra fazer o appraisal, a gente fala, não, essa casa agora, depois de pronta, tá valendo tanto, mas eu gastei tanto, certo? Ou seja, o negócio é o seguinte, se você tem pressa, se você não tem paciência, se você quer evitar muita dor de cabeça, compre pronto. Melhor Ou, coisa. no máximo, compre desse jeito que o condomínio já está todo planejado. Se você tem pressa, se você não tem paciência, se você é ansioso, se você quer evitar muita dor de cabeça, compre pronto. Ou se você quer uma casa nova, compre num condomínio já planejadinho, que tu escolhe, já tá tudo certinho, tudo tirado os permits, é aquele valor e pronto, tu não vai ter surpresa. Olha certo? aqui a Lilian Fernandes. Mora em apartamento. Meu filho de 3 anos é autista. O meu vizinho de baixo reclama do meu filho que corre demais em casa. Quero mudar. Ô, Lilian, aqui a gente já morou em apartamento que o piso entre um e o outro era de madeira. Filha. Porque era predinho pequeno de 2 pisos, né? De madeira com criança, menino. Era uma reclamação. Aí sabe o que eu fiz quando acabou o meu contrato? Mudei pro piso de baixo. Porque pelo menos eu escutava, o vizinho, mas pelo menos ele não reclamava de mim, entendeu? Eu escutava, falava, ai, tá bom. Mas pelo menos os meus filhos podiam correr. Porque quando o vizinho reclama, né, Marcelo, de baixo, que as crianças estão correndo, saco, né, velho? Aí você não quer deixar as crianças correr, aí não vale. Aí eu preferi escutar o barulho do vizinho do que privar meus filhos de correr, viu? Bom, aí, Marcelo, se você tem mais prós e contras, se você já construiu do zero, se você já comprou pronto e teve problema com reforma e tal, coloca aí pra gente se tem mais prós e contras nisso tudo, tá? Então, resumindo, Marcelo, o que foi determinante pra gente foram os nossos objetivos, aqueles que eu disse para vocês no começo da live. Se você chegou no meio, não tem problema, nós vamos deixar gravado, aí, tá? Então, é o seguinte, numa casa já pronta, a gente não achava o layout que agradava a gente completamente, né? Sempre precisava mudar alguma coisa, o terreno sempre era pequeno, era sempre pegada no vizinho, não tinha privacidade, certo? Esse era o objetivo. A gente queria tudo isso. Não ter vizinho, ter privacidade, ter isso. O design que agradasse por causa do nosso trabalho. E por aí vai. Já expliquei tudo para vocês. Agora, a gente preparou um vídeo para vocês verem a diferença no vídeo disso que a gente falou. Eu acho que já vai dar para vocês terem uma ideia. É um vídeo curtinho, tá? Vamos jogar, Marcelo, pro povo? Joga. Eu falo sempre para vocês que eu queria morar no meio do mato, né? A gente quis fazer desse jeito pra gente não ter vizinho, né? E tudo que a gente foi ver pra comprar já pronto, mesmo que seja no lago, o vizinho é do ladinho. Pegadinho, coladinho, sim. Estilo a casa que a gente mora hoje. Pra vocês verem o que a gente queria fugir, né? Olha a diferença, olha aí, ó. Ali atrás tem um lago. Lá é o lago. Esses são os premium lots que eles falam, né? Os lotes premium. Dá pra ver melhor, ó. Tá vendo o lago lá? Os caras nem limparam, tá vendo? Aquela parte ali atrás desse mato, quem limpa é o dono da casa. Isso ela já tinha falado pra gente. É essa casa aqui, não é? Essa casa aqui. Essa casa, ó, que a gente veio ver pra comprar. Essa grandona aqui. E aí o nosso lote não era pequeno não, era grande. Nosso lote? O lote da casa que a gente era grande. Mas nada comparado com o nosso terreno, né? E também nada comparado com a proximidade do vizinho, né? Condomínio da Flórida, né? A gente
gente não escolheria nada, já tava tudo escolhido na casa. A cor da casa por fora, por dentro, o piso, o carpete. Daqui dá pra ver o lago lá. Ah lá, o Dá lago. pra você dar um zoom. Tá vendo ali o lago? Mas olha a diferença. Tá vendo aquelas coisinhas brancas ali? Do outro lado? Ali é tudo construção. O nosso lago, além de ser maior, não tem construção ali do outro lado. Não pode nem construir, né? A casa vem até essa outra bandeira aqui, ó. E aí depois disso aqui tudo, ó. Esse mato é tudo meu. Mano, olha o tanto de urubu. Urbo! Urbo! Urbo, É. são pássaros bonitos, pretos, Negros, Marcelo, é. grandes, Grandes, que a gente enormes. encontra aos montes É. lá no lago. Chama urbo. Urbo. Não é bonito? Os pássaros, Marcelo. Vocês viram a diferença? Nessa última imagem que vocês veem da gente passando pelas casas ali, aquela é a nossa vizinhança. A vizinhança do terreno do nosso lago. Você viu a diferença das casas pegadinha para as casas, assim, uma longe da outra? A gente tem vizinho, mas que nem da nossa casa, da nossa cerca, para onde o vizinho do lado construiu, tem um acre um É que acre. dá quanto, meu amor? Um acre. Eu pedi pra você Acres fazer aí. é em quê, Marcelo? Acres em quê seria? Vai, pega em metro Acre. linear, sei lá. Em metro linear? Ah, Em sei metros. Metros. É, põe Um metro. acre em metros, vamos ver. Um acre. Um acre é 4.046. 4.047 metros quadrados. Não, não é de quadrado. Queria só no linear, né? Metros Então, linear. deve dar mais ou menos uns 200... É. 207... 675 pés dá 207 metros quadrados. Linear. 200, Certo. É isso aí, 207 Ah, você metros que linear. entende de metro, menino, coloca aí. É tipo um acre assim, certo, Marcelo? É longe. É É longe o vizinho. Vocês viram de que bonito, né? Acho bonito, tudo verdinho, Marcelo. Acho bem bonito, assim, olha. Você vê tudo verdinho. Hã? É top. É top, menina. Tem tanta coisa pra gente mostrar pra vocês ainda. Deixa eu ver o povo, Marcelo. Tá aí, filho. Isso, Marcelo. Isso. Comprou a rodovia dos Bandeirantes. Tá quase isso, menina. Eu não lembro da rodovia dos Bandeirantes, mas acho. Não é não, filho. É, Marcelo. Melhor construir para que a casa fique do jeito que vocês desejam. Vizinhos só se forem jacarés. Então, Rubi Arantes, esse é o negócio, menina. Nessa caminhada, nessa jornada, vocês vão perceber que se você acha que construindo vai sair do jeitinho que você quer, nem começa a construir. Porque não vai sair nunca do jeitinho que você quer. Nunca. Sempre você vai ter que mudar alguma coisa. E é por isso que a gente está blocando as informações para a gente poder explicar tudo numa ordem cronológica para quem acompanha a gente, está afim de acompanhar essa empreitada, literalmente, nossa, entender tudo dos porquês das coisas, né? Tipo, na próxima live, a gente vai contar pra vocês por que a gente decidiu comprar um terreno no lago. Porque a gente podia muito bem comprar um terreno, mas tinha que ser no lago, Pois Marcelo? As ideias, né? Vou te Tinha falar, que ser viu? no lago, Marcelo. Inferno. Aí a gente vai falar de budget, orçamento, negociações, quanto que custava o terreno, quanto que a gente pagou, quanto que a gente planejava pagar, certo? Vocês estão querendo preço? Nós vamos soltar o preço de tudo, certo? E aí, devagarzinho. Marcelo, o que foi? Devagarzinho. Devagarzinho nós vamos soltando tudo para ficar explicadinho, viu? Porque se não joga assim, fica confuso. Fica é muita informação, Marcelo, muita informação. Mas aí vocês já entenderam nessa live, por que a gente escolheu construir do zerinho e não comprar pronto ou comprar desses condomínios já planejados, né? Ó, ia evitar muita coisa, gente? Ia. Muita dor de cabeça? Ia ser mais rápido? Ia. Mas é o que eu falei no começo, depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é mudar, ter uma casa
pá, novinha e não sei o quê, beleza. Mas que nem aquela casa que vocês viram ela pronta. Vocês viram ela pronta no vídeo. Eu não acho uma casa bonita, Marcelo. Bonita, que se eu fosse escolher, eu escolheria. Não, vou escolher essa casa. Vocês entendem? Agora, se eu não tivesse opção, beleza. Ia ser ela. Exatamente. E se não fosse ela, ia ser uma mais barata. Ia ser uma mais barata, exatamente. Mas a gente não tá com pressa. A gente tá afim de ter dor de cabeça, pelo que eu já percebi. A gente tá disposto. Essa é a palavra. Para você construir do zero igual a gente tá fazendo, você tem que estar disposto a construir. Se você não tá disposto, não comece, porque você vai pirar o cabeção. Vai pirar. E precisa ter um plano. E para ter esse plano, você tem que ter a pessoa certa. Olha você tem aqui, que é encontrar isso a aqui pessoa que certa. fala aqui a Fabiana. Aqui no Brasil, o problema maior, com certeza, é a mão de obra. Pois é, pedreiro, pintor. E aí tem esse problema, demora sempre muito mais tempo. Então, Fabiane, a gente teve muita sorte. Nós encontramos um cara que tem uma construtora, é um brasileiro. O cara, mano, ele é muito metódico, assim, sabe? Ele te entrega a chave pronta. Obviamente, a gente vai ter uma live falando só disso, mostrar as inspirações que as primeiras inspirações. Obviamente, vamos mostrar como a casa ficou, primeiro design, ajustes que a gente fez e tal. É um cara muito metódico e ele te faz um pacote dentro de um budget já fechado, que nem eu já meio que pré-escolhi acabamento. Entendeu? Pode ser que lá na frente eu volte, falem, vamos dar uma olhada nesse ou no outro, vamos mudar um negócio ou outro, mas a gente já escolhe tudo. Quando a gente começa, a gente já tá com tudo escolhido, tudo, piso, cor de tudo. Cor de tudo, parede, né? Tudo já tá escolhido para que você não fuja do valor que ele te deu fechado para construir. Então, é basicamente como se eu estivesse construindo, pegando essa casinha pronta que a gente mostrou para vocês no condomínio planejado, só que fazendo algo customizado. Ao canal da Gabriela personalizado. Chique. Chamaram os irmãos à obra. Canal Gabriela Chique. Muito feliz por vocês, disse a Karina. Tomara que a construção de vocês fique top. Só desejo coisas boas. Obrigada, Camila. Tati vai virar domadora de jacaré. Sabe aqueles que bota o jacaré pra dormir? Vou virar. Pois é, ó a Sheila aqui, ó. Sheila, estou construindo do zero, mas o que é isso? Mas acho que faltou o resto da mensagem. Faltou, Sheila, faltou. Gente, tô curiosa, o lago faz parte do terreno? Menina, o lago... Todo mundo que tem seus terrenos ali tem acesso ao lago. Aqui existem terrenos que você tem uma parte do lago. Você compra água. Também, você compra. Depende do. Por isso que a gente precisa fazer o estudo do. Um dos estudos que a gente fez, que a gente vai falar dele mais pra frente, para saber exatamente marcar certinho aonde é o nosso terreno. Existem terrenos que eles entram para dentro da água. Certo? Mas no nosso caso, não. O lago ali, ele é público. Tem uma rampa pública, se as pessoas que não moram ali queiram entrar, tem uma rampa pública, tá? Então, o lago não é nosso. O lago não é nosso, tá bom? Então, aí a gente vai fazer na próxima live isso, falar do porquê do lago, falar do budget que a gente tinha quando a gente começou a procurar o terreno, quanto que a gente pagou, quanto que ele custava, como foram as negociações. Aumentou, se baixou esse budget. Isso. O que a gente veio saber só depois de comprado. Porque assim... Mano, existem pessoas muito boas que estão aí pra trabalhar e te ajudar. Mas às vezes, mano, a pessoa não fala um negocinho pra você e você se ferra, entendeu? Você não sabia disso. Então era uma coisa que veio depois, a gente não sabia. Como a gente pagou, como a gente deixou de pagar. E aí, prós e contras também de uma casa no lago. Porque existe também o prós e contras de uma casa no lago, num terreno no lago, uma casa de frente pro lago. E tem muito prós e contra. Normalmente mais contra do que prós, mas aí depende dos seus objetivos. De novo, qual que é o meu objetivo? É esse. Então, beleza, os contras eu vou dar um jeitinho aí. Isso aqui é da Yara, ó. Fala, Marcelo. Acabou de mandar um zap aqui, ó. Tati, Marcelo, parabéns pelo projeto da casa. Obrigado, vocês não têm ideia do jackpot que estão para fazer. O mercado de real estate nunca esteve tão baixo. Quando a casa estiver pronta, ela vai no mínimo triplicar, porque com certeza o mercado recupera. Já peguei várias crises, ups and downs, e já vi esse filme algumas vezes. Aê, Yara! Aê, Yara! Escutei um barulho. Yara! Yara? Que da hora, menina. Já fico olhando que sorriso maravilhoso, Yara, que você botou na minha cara.
certo? Mas é aquilo que a gente falou. Um dos prós, na minha opinião, é você construir por um valor X e quando você terminar, provavelmente aquele investimento vale o que você investiu e mais o equity que a gente chama, né? A valorização. A valorização de tudo que você construiu. E, gente, pelo tamanho do terreno, já dá para perceber que a gente ali tem projeto pro resto da vida, né? Opa! Porque os projetos vão ser feitos em fases. Certo? Porque, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, mano, ali tem projeto pro resto da vida. E era uma coisa que eu e Marcelo a gente queria. A gente queria se ocupar com o nosso lar. Sabe assim? Ter o que fazer. É gostoso você ter. É bom, a né? gente gosta. Tem gente que não gosta. É. Tem gente que não É, quer já mexer. O menino vai tudo embora. É, tem gente que... Por isso que eu falo, não tem certo, não tem errado. Vai do seu estilo de vida. O meu estilo de vida e do Marcelo é muito tranquilo. A gente é muito a gente gosta de estar quieto, a gente não fica saindo. Tem gente que gosta de sair. E aí não quer perder tempo com o lar, né? Então mora num lugar menor, num apartamento que não tem que ficar pensando nesse outro tipo de coisa. Eu e Marcelo não, a gente queria muito Olha, já ter tem esse gente tipo. perguntando se a casa tá pronta. O Wesley Pegas falou construindo com Taticelo no Discovery. Discovery. Os jacarés não são web TV. Deve ser, menina. Eles vão ser tudo web TVzeiro. Tudo esse do web TVzeiro. O terreno é de desova, por isso tem urubu. Olha só, pode ser. Você sabe que ali era uma reserva indígena? Verdade. É verdade. Pedaço Quer dizer, de lá tem um é, pedaço aliás, ainda. o lado que de uma lá reserva. é ainda, né? Pode ter aí um cemitério do Poltergeist. Do nosso lado tem uma parte que é protegida, que não pode construir. Naquela rua que a gente passou para vocês verem, tem uma parte que não pode construir, que ali não pode mesmo, ali é reserva. Aquele outro lado ali, que vocês viram da beirinha ali, também não pode construir. Vocês viram a diferença que eu mostrei? Para um lago menor, que pode construir naquela beira, e para o nosso lago. É mais um porquê. Por que a gente escolheu este lago, mesmo sabendo que podia dar muita merda. Entendeu? Porque assim, uma coisa é você ter uma casa no lago. Uma casa no lago. Só que o lago pode ser pequeno. Você vê a casa do teu vizinho da frente. Como esse aqui, vai. Você vê a casa do teu vizinho da frente do lago, assim, beleza. A gente não queria ir. Aí ainda tá longe. Tem uns que são mais pertinho, depende do tamanho do lago. A gente não queria isso. A gente queria um negócio... Mano, a gente só não tá mais no meio do mato mesmo, assim, tipo 20 acre, 30 acre, porque não achamos com lago. Porque senão, mano, a gente já tá no meio do mato mesmo, assim, no meio do mato, que não ia ter vizinho nenhum, certo? Quem sabe um dia não, Marcelo? Uma coisa de cada vez. Então, gente, é isso. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Deixa eu ler mais uns negocinhos, só pra gente... o povo tá falando. Aqui. Pronto. Tem muita coisa pra gente mostrar pra vocês. Que nem eu falei, né? O porquê do lago. Aí a gente vai entrar nas inspirações, no projeto da casa, como ficou, como não ficou, o que teve que mudar, o que cagou, o que não cagou. Porque, gente, a menina falou, pelo menos você constrói do jeitinho que você quer. Pois é, será? Tem tanta coisa, gente, que você imaginou de um jeito e vai ter que ser do outro, porque deu alguma coisa ruim. Que nem o lugar onde a gente vai construir a casa, o lugar que a gente decidiu no terreno que a gente vai construir a casa, não era o lugar que a gente pensou no começo. Por quê? Porque deu ruim. Entendeu? Tá no spa? Então, tudo isso a gente vai contar para vocês, certo? Porque o terreno é muito grande. Então, a gente visualizava construir num outro espaço dele. Só que a gente teve que construir mais para cá. A gente até podia ter construído no outro, só que aí, mais dinheiro, entendeu? Por causa que eu fucking lago, né, Marcelo? Bonito o lago, vai. Um lagão, Marcelo. Bota de novo o sunrise. O sunrise. Olha aí que bonito. Todo dia acordar com este sol nascendo. Maravilhoso. E o mais legal, minha janela vai ficar de frente para esse Exatamente. Aqui. Exatamente. Certo? Então, assim, gente, vai ser um processo longo, tá? Para quem tá perguntando se a casa tá pronta, gente, respondo, Marcelo. Responde. A casa não está pronta, tá? Vocês provavelmente vão acompanhar real time todo o processo. Segura. Inclusive, a gente tá até vendo aí para colocar uma câmera 24/7 Um membro do clubinho pediu pra gente colocar uma câmera 24/7, um streaming interessante. Pra gente até é bom, né, ter isso.
Então, assim, vocês vão acompanhar, provavelmente, real time, tudo, tá? É que, mano... Aí, óbvio, que quando chegar nessa fase, a gente vai ter muito mais vídeo no canal. Exatamente. Muito mais conteúdo no canal. Porque, olha, acredite... Quiçá diário, quase. Acredite, ó, quando a gente foi, a primeira consulta, que é eu e Marcelo nesse carro, que quando a gente tá no carro, a gente tá esperando para entrar para a primeira consulta com o construtor, né? Ele falou que o primeiro estágio, que era tudo isso, né, projetar a casa, demorava de 7 a 8 meses. Nós já fizemos 1 ano. Pois é, ó, tá aqui, ó. É nesse vídeo aqui, ó. Ô, caralho, eu odeio isso aqui do YouTube. O que, Marcelo? Aqui, ó, Nesse 14 vídeo de novembro. se você não pegou esse vídeo aí, assiste esse tá lá, vídeo. filho. Aí a gente depois, daqui uns dias, a gente vai tirar esse videozinho que a gente colocou nessa live e vai soltar igual a gente soltou esse, tá? Pra ficar mais fácil, se vocês quiserem recapitular. Aí vai direto, né? Deixa eu ver o povo, Marcelo, que eu falei que eu ia ver. Olha aqui, ó. Isso. Ixi. Brasil Sem Noção. Falando nisso, Brasil Sem Noção, vamos lá se inscrever no Construindo com Taticelo, lá no... Se inscrever não, seguir no Instagram, pra gente ver se a gente consegue chegar a 100k antes do dia 18 de dezembro, pra gente poder sortear lá as 40 camisetas. Vocês pediram camiseta. Vai ali, Marcelo, pra eles verem quem ainda não segue a gente. Vai seguir no Instagram, que lá tem coisa que aqui não tem. O terreno de cima, traçadinho de vermelho. Esse. Ó, esse é o traçado do terreno todo, tá vendo? Então, esse é o terreno todo. A gente queria construir numa parte do terreno e a gente teve que construir na outra. Então, assim, já começa cagado daí, filho, certo? É isso. Mas tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Tudo lindo, Nós estamos felizes, é isso que importa, certo? Bora fazer a fazenda, vamos. O terreno... fazer a fazenda Taticelo, porque o terreno é grandão, né? Você viu, menina? Deixa eu ver mais, Marcelo, o que o povo tá falando. Isso. Me lembrou aquele filme, A Casa do Lago. Vocês querem uma casa grande? Porque o terreno é bem grande. Manda beijo. Amo vocês. Adam Souza. Adam, a gente quer uma casa que seja o suficiente. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar para vocês mais para frente, o porquê de não construir algo enorme, o porquê, eu acho que a construção, aí você vê o quanto o pé quadrado vale dinheiro. Porque, né? O Brasil cobra por metro quadrado também? Também, acho que também tem. Quanto que o pé quadrado da construção, porque você fala, bota mais um quarto. Um banheirinho a mais. Bota mais não sei o quê. Mano, o pé quadrado faz muita diferença no valor final da casa. Então, se você tem um orçamento e você não quer estourar o seu orçamento, se você quer realmente terminar a casa, você precisa ter noção do que você está fazendo. Você não pode deslumbrar. Não, bota amanhã, não, bota não sei o quê. Mano, vou falar pra vocês. Já vou dar um spoiler, mas a gente vai falar de valores mais pra frente. A gente tinha um valor, que o valor já duplicou. Mas porque a gente percebeu que aquele valor não era um valor, como fala, Marcelo? Que estava dentro do possível para o que a gente queria. Sabe como? Não era realista. O valor do budget que a gente tinha para ter a casa com o que a gente precisava, passando todo esse perrengue, não era realista. Então, a gente teve que aumentar o valor do budget para, se eu vou passar esse perrengue, se eu preciso desse espaço, então eu vou ter que aumentar meu budget. Entendeu? Ih, menino. Vou mandar beijo pra vocês. Olha aqui, esse aqui da Lilian Ramos. Tati, seus vizinhos são os crocodilos, pássaro grande, pretos, também chamados de urbus. Menino, tem uns patos também que grita. Rapaz. Menina, tem uns patos que grita, pelo amor de Deus. E aquele bichão que foi aquela vez lá na árvore, lá ficou cantando lá em cima? Sei lá que porra é aquilo, Marcelo. O que mais tem ali é bicho, gente. Mais tem bicho. Isso, bora mandar beijo pra esse povo, filha. Darlene Barbosa, um beijo. Bruna Carvalho, Eliana, Carlos Eduardo, Renata Velar. Queria agradecer todo mundo que veio assistir esse ao vivo e dizer pra vocês que a gente tá fazendo blocadinho assim, pra vocês entenderem tudo, esse processo cumprido, mas foda, vai ser muito legal, gente. E a gente quer que vocês façam muita parte disso, que vocês entendam o porquê de tudo. Que é muito fácil jogar e falar, é isso mesmo e pronto. Mas eu gostaria de saber o porquê das coisas. Então, por isso que a gente tá tentando fazer assim, bem explicadinho, tá? Queria agradecer mais uma vez todo mundo que esteve no ao vivo. Você que tá no gravado, muito obrigada, viu? Maria Vacelai, Júlio Marcos, 021, Aline Mafra, Jean Silva, Israel Filho, Elis Marques, Josiana Aragão, Maria Clara de novo, Sandro Souza, Aline,
deixa eu ver mais pra baixo. Rosemarie Arerê, Cristiane Trombeta, Dani Ciúcio e você que esteve ao vivo com nós outros neste Construindo com Taticelo maravilhoso, segunda live. Você perdeu a primeira, vai lá assistir, tá bom? Senão você perde o fio da meada aí. Hoje ainda tem Falando de A Fazenda lá no Web TV Brasileira, hein? Certo? Espero todo mundo lá. Cola lá. Um beijo. Valeu. Amo vocês tudo. Fui.